Bom que você está aqui para prestigiar mais um vídeo do nosso canal. Fico feliz e seja bem-vindo, bem-vinda. Abra sua escuta e já quero pedir para que você compartilhe depois que vê esse vídeo, se faz essa diferença para você e que você pense em alguém que precisa dessa escuta. Eu fico muito feliz, sabe, com a nutrição, porque ela me dá uma amplitude diária de atuação. Falar da nutrição num geral, nesses vários campos da vida, tanto físico, no emocional, no mental, no espiritual, de poder entregar a tantas áreas, né, de poder conversar com tantas áreas, me traz uma satisfação muito grande. Isso me dá a certeza de que eu consigo alcançar muitas pessoas. E é esse o objetivo aqui, é alcançar pessoas, fazer diferença na vida de pessoas. Que seja com 1 minuto de vídeo, com 2 ou de vídeo inteiro. Mas então não esquece de se inscrever, de compartilhar, de curtir, de fazer o seu comentário, porque isso fortalece quem está aqui nessa doação desse tempo para vocês e para que a gente continue, porque isso incentiva, né? E bora falar então da maturidade. Eu escuto muito uma frase assim: menina, você parece que dorme no formol. Eu fico toda cheia, né? Mas nem parece que tem a idade que tem. Aí eu fico pensando, né? Nessa idade de 48 anos, né? Super nova. Super nova. A gente deveria estar mal, caída, capenga, né? E as pessoas associam, né, a idade com esse envelhecer. O processo de envelhecimento do corpo com a idade. Avançar na idade deveria ser um processo de desconstrução de que estou ficando velha. Porque essa ideia que nós temos nos remete a nos restringir a algumas vivências. Quem aí já não ouviu aquela frase? Mas ela não tem idade para isso. Não, mas ela com esse cabelo grande nessa idade. Nossa, mas você viu a roupa que ela está usando? Ela não deveria usar essa roupa porque ela já não está mais jovem. São frases conservadoras, são frases culturais de uma ideia de que eu estou ficando velha e vou pontuando as etapas que eu não posso mais viver. Não posso usar uma roupa curta, eu não posso usar cabelos longos, eu não posso usar algum tipo de batom, eu não posso beijar em público, né? Você vai se restringindo aos acontecimentos da vida. E não deveria. O tempo da maturidade é um tempo diferente, é um tempo que você tem clareza do que você quer, de como você quer, das suas escolhas, da profundidade em certas situações. É um tempo de respeito, é um tempo
de você não se atropelar. É um dia de cada vez. Existe um apelo na maturidade que nos leva a dar prioridade sempre a uma seletividade do que a gente quer viver, de como a gente quer receber. Nós, na maturidade, nós temos uma contribuição para o mundo a doar. Outro dia eu estava no supermercado estava no caixa passando as compras e aí uma conhecida, trabalhamos juntos na juventude, e ela veio me abraçar e falou assim: gente, que delícia essa maturidade, que delícia te ouvir, que delícia. E foi me dando um feedback do que ela tinha, né, escutado. Aí eu internalizei aquilo de uma forma tão gostosa, eu recebi de uma forma tão quente, que eu falei: é muito bom você pausar para poder entender como funcionou desde de um sempre até aqui, e analisar isso tudo e conseguir colocar isso para fora, a ponto da outra chegar e falar: olha, legal, reconheço, porque tá bacana. Isso é muito, muito legal, gente, muito legal. A vida da gente é uma montanha. Uma montanha. A gente nasce, até chegar à metade da vida, a gente vai subindo essa montanha. A gente sobe essa montanha. Vamos dizer que os 50 anos ali é a nossa metade. Eu já falei com o Criador que eu quero ser centenária. Eu falo isso muito com os meus meninos. Já bati um papo com ele e eu quero ser centenária. Eu quero o que eu puder fazer aqui e que ele me ajude a estar, que eu quero ser centenária. Então, olhando para esse meu desejo, 50 anos é a metade da vida. Então, a gente sobe no pico da montanha, ali no ápice da montanha, 50 anos. Né? E essa subida é uma subida que entrega tudo a vapor, né? Onde a gente está construindo, a gente constrói a sua carreira, a sua academia, o seu trabalho, a sua dedicação do trabalho. Você constrói família, você tem filhos, cria filhos, e você entrega muita dedicação nessa subida da montanha. Os seus hormônios estão a vapor, você está no auge da vida, 50 anos. Né? E daí, aos 50 anos, as coisas começam a mudar. E principalmente para nós mulheres, nós sabemos muito bem isso, e quem já chegou, né, no 40 mais, eu 48, no 40 mais, sabe exatamente para nós mulheres, né, o que representa essa descida da montanha, ou o início dessa descida da montanha. Os hormônios já não são os mesmos, não produz como produzia na subida da montanha. O corpo vai te dizendo o quanto você precisa desacelerar, o quanto você precisa de acompanhá-lo, né? Porque o nosso cérebro, ele trabalha numa velocidade diferente do resto do corpo, né? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com essa velocidade. É o que acontece hoje, né, em dia, nessa nossa vida de querermos construir eternamente.
e não desacelerar, né? É um descompasso. Acontece hoje um descompasso entre as vivências e o nosso corpo. Mas a gente vai sentindo essa diferença nesse início da descida dessa montanha. Mas é uma descida que é um momento de você sentar, parar e entender, dar oportunidade do seu corpo entender como será daqui para frente. Como o seu corpo vai responder às suas necessidades. É momento de pausa e não mais de atropelos. Mas hoje, muito mais do que antes, nós, com 50 anos, nós estamos recomeçando várias coisas na nossa vida. Recomeçando novas carreiras, recomeçando novos casamentos. As mulheres, elas hoje, aos 50, elas fazem muito mais coisas do que nessa subida da montanha. E somos muito mais longevas. Isso é bom, né? Isso é gostoso. Saber que a gente pode descer com uma maturidade e fazer coisas. Eu tenho 48 anos e tenho muitos sonhos, tenho muita vontade de fazer coisas, faço coisas hoje que eu não fiz, né, nessa subida da montanha. Muitas coisas que deveriam ter sido feitas lá, né, que seria normal de se fazer nessa subida, que hoje eu faço. Então, existe hoje, após aos 50, muitos recomeços, muitas vivências. E lógico que na minha trajetória até aqui, com 48 anos, teve muitos. Porque depois que eu faço. Depois que eu amamentar os meninos, eu faço. Depois que esse nos colocar sem prioridade momentânea, né? Só depois que. E quando eu entendi que eu precisava olhar realmente para mim, as coisas começaram a ter novos recomeços, de forma mais maduras. Depois que eu amamentei o meu último filho, eu tomei a decisão e falei, olha, agora eu preciso olhar, eu precisava, porque se eu não olhasse, ia dar um problema. Eu estava extremamente fadigada, porque eu coloquei muito o depois que. Vários depois que. Depois que eu teve a prioridade nessa subida da montanha. E quando eu assumi de fato essa responsabilidade comigo mesma, as coisas começaram a acontecer de forma mais leve, mais clara e com um sabor diferente. E perceber que eu não precisava ser a melhor em tudo, porque eu sempre fui muito exigente comigo mesmo, né? Eu sempre fui a ponto de exigente a ponto de perfeição. Eu nunca me acolhia
no que eu conseguia dar, sempre me exigindo mais e mais. Nunca era o suficiente para mim. Uma culpa constante de entrega sempre me diminuía muito. A lua, ela não é sempre cheia, ela mingua. Somos assim. E talvez esse olhar para essas fases, esses ciclos, nós mulheres, né, cíclicas, ora estamos assim, ora assado, os hormônios oscilando, principalmente nessa descida, nesse início da descida. Eu quero falar aqui, vou fazer um vídeo aqui sobre menopausa, importante para a gente falar disso. Quero falar. E quero trazer mulheres para falar isso para a gente, porque somos nós. E nós somos desse jeito, nesse movimento cíclico. Nós somos assim, está tudo bem. Entender isso é necessário para que a gente desça essa montanha de forma leve. E eu quero te dizer que se você não está no topo da montanha, que você vai chegar no topo da montanha, ou se você já começou a descer um pouquinho, eu preciso te dizer que é hora de soltar, de abandonar o tem que ser assim, tem que ser agora, tem que fazer direito, o tem que, abandona o tem que. É hora de reduzir essas exigências, é hora de olhar de fato para o que realmente importa. De se tratar com muita amorosidade, sabe? De poder fazer essa descida com tranquilidade e felicidade, com prazer. Se pergunta, aí, daqui a algumas décadas, boas décadas, se a gente vai centenárias, daqui a algumas boas décadas, se pergunta aí, como que você quer ser lembrada? Como que você quer que seus filhos, seus netos, os seus bisnetos vão se lembrar dessa bisa, dessa vó, dessa mãe? Não importa como foi essa subida da montanha, o que passou, como passou. O que importa é que você pode recomeçar nesta descida. E você pode construir nessa descida como que você quer ser lembrada. Fica a dica.